Este slide mostra o equipamento de ressonância magnética nuclear. Como sabem, ele permite tirar imagens do interior do corpo e também imagens funcionais do cérebro, ou seja, imagens do cérebro em atividade. Neste caso, o paciente fica dentro do equipamento em atividade mental, fazendo cálculos, por exemplo, e enquanto o equipamento vai tirando as imagens. Depois, é possível examinar quais regiões do cérebro ficam ativadas quando fazemos cálculos. As imagens são do tipo fatias, como essas que vocês estão vendo aqui, e como o equipamento permite obter muitas imagens fatiadas em minutos, depois é possível compor a imagem tridimensional do cérebro. A imagem é baseada na ressonância do spin nuclear do próton. Na presença de um campo magnético, o spin nuclear do próton absorve energia de ondas eletromagnéticas na faixa de radiofrequências. Assim, o equipamento submete o paciente a um campo magnético e um feixe de radiofrequências, que não oferecem efeitos colaterais. Como quem absorve energia é o spin nuclear do próton, e cada molécula de água tem dois prótons, ou seja, dois hidrogênios, um primeiro contraste que aparece na imagem está relacionado com o teor de água que existe em cada ponto do tecido. Ou seja, se pensarmos em um ponto do tecido, a quantidade de energia absorvida naquele ponto vai ser proporcional ao teor de água que tem naquele ponto. E na imagem, isso corresponde a um maior brilho na imagem. Assim, um primeiro contraste que existe na imagem de ressonância magnética está relacionado com a quantidade de água que tem em cada ponto do tecido. Um segundo contraste está relacionado com a relaxação, ou seja, em como as moléculas de água perdem energia para a vizinhança. Então, isso depende da vizinhança da molécula de água em cada ponto do tecido. E essa vizinhança diz respeito não só à mobilidade da água nesses pontos aí, e também vai depender de todo o movimento que ela tiver e de toda a interação. Interessante que a bainha de mielina contém uma quantidade apreciável de água. A bainha de mielina contém de 10 a 150 camadas de membranas biológicas. E entre essas membranas existe água, né? Uma quantidade de água. Na membrana temos 40%, na bainha de mielina temos 40% de água, uns 45% de lipídios e uns 15% de proteínas. Interessante que essas moléculas de água ali na bainha de mielina têm um movimento anisotrópico, ou seja, elas são livres para se deslocarem no sentido longitudinal da bainha de mielina, mas elas praticamente não se deslocam no sentido transversal, porque elas não atravessam as membranas. De modo que esse movimento da água na bainha de mielina é bem anisotrópico, só vai praticamente em uma direção. E o equipamento é sensível a esse movimento, ou seja, a relaxação que ocorre por parte das moléculas de água é sensível a esse tipo de movimento, de modo que o equipamento pode ser sintonizado para captar essa peculiaridade da bainha de mielina. Assim, quando a imagem é baseada no tensor de difusão da água, o equipamento de ressonância magnética nuclear pode captar com alta sensibilidade a bainha de mielina.
Aí nós vemos imagens bem mais aprimoradas aqui, onde é vista, né, uma imagem da bainha de mielina no cérebro. Veja uma imagem antes e depois, com o aprimoramento dado pelo tensor de difusão da água, a imagem fica bem melhor e mais detalhada. Usando essa técnica sensível à bainha de mielina, têm sido produzidas imagens tridimensionais do cérebro, como as 5 imagens vistas neste slide. Aqui os pesquisadores examinaram o grau de mielinização do cérebro com a idade. Eles obtiveram imagens de crianças de 4 e 8 anos, adolescentes de 12 e 16 anos e em jovens de 20 anos. Aí eles notaram que o grau de mielinização aumenta consideravelmente com a idade. Aqui é dado pela cor, né? Nessa cor aqui, a pessoa de 20 anos tem uma predominância maior dessa cor aqui, ou seja, tem mais bainha de mielina. Enquanto que na criança de 4 anos é a que tem menos bainha de mielina. Bem, muitos pesquisadores associam essa baixa mielinização do cérebro que ocorre em crianças e adolescentes com uma maior capacidade de aprendizado, como, por exemplo, aprender uma linguagem nova, que a criança e adolescente tem uma vantagem grande sobre os adultos. Por outro lado, os adolescentes não têm o autocontrole dos adultos. Provavelmente porque no cérebro mielinizado dos adultos, os impulsos nervosos se deslocam com maior velocidade. Assim, deve ocorrer uma comunicação mais efetiva entre os dois hemisférios do cérebro, e isso pode trazer algum autocontrole emocional aprimorado. Bem, a bainha de mielina pode sofrer degradação, e isso resulta numa doença chamada esclerose múltipla, que é dada pela degeneração do sistema nervoso central. Isto é, primeiro ocorre uma degradação da bainha de mielina e depois os neurônios também morrem. Ninguém conhece direito a causa dessa doença esclerose múltipla, mas ela está relacionada, está associada também com a reação autoimune. A bainha de mielina também pode estar associada a outras doenças como esquizofrenia, autismo, distúrbio bipolar, dislexia, entre várias outras doenças.